Uma boa noite a todos, mais uma vez. Que os mentores amigos desta casa possam continuar envolvendo a todos nós e que permitam que, embora não sejamos trabalhadores desta casa, sejamos acolhidos por essa espiritualidade amiga. Estamos aqui como um visitante, trabalhador lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, mas também pedimos assistência e amparo dos benfeitores para o nosso trabalho desta noite. O nosso tema hoje é sob o título Sinais da Perfeição. Nós extraímos este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Então, na abertura deste capítulo, tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, em que Jesus, dando orientação àqueles que o ouviam no Sermão da Montanha, colhemos, através dessas exortações do Cristo, informações sobre esses sinais da perfeição. E trazemos esse estudo porque ele pode, num primeiro momento, na nossa primeira leitura, ensejar um tipo de comportamento que esteja muito distante de nós. A gente vai ler e vai perceber, talvez, que isso seja algo inatingível. Sabe que quando tem aquelas provas de atletismo, dos saltos em altura, que colocam a vara para que o atleta possa pular sobre a vara dentro de uma determinada altura, e aí eles vão aumentando para baterem as suas próprias metas, as suas próprias alturas, né? Até onde conseguiram chegar. E a impressão que se dá é que colocou a barra muito acima das nossas possibilidades. E aí a gente já nem tenta, não é assim? Se a gente for fazer uma brincadeira com um atleta, ele vai colocar lá 2,10 metros, ele pula com a maior facilidade, vai de costas aquilo, né? Tão difícil aquele movimento do atleta para pular, mas ali tem uma técnica de anos, ele está treinando há muito tempo. A gente olha, nem consegue, a gente vai tentar pular abrindo a perna, né? Tem que ser mais baixinho. E então a gente, quando olha muito alto, não consigo, isso aí não vai dar. Então a impressão que se dá ao ler esse capítulo, a primeira impressão é esta, de que está muito acima, esta barra está alta demais. Vamos ver o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Amai os vossos inimigos. Olha só, já começou complicado, né? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, no final ainda fica mais complicado, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, agora sim. Se antes estava difícil, agora ser perfeito como o vosso Pai Celestial, isso é impossível. E a gente acaba deixando isso de lado, como sendo algo de retórica de Jesus, mas completamente inalcançável para nós. Mas vamos procurar entender essa passagem. Na realidade, todo esse capítulo 17, se a gente for perceber, ele trata apenas de um alvo. Ele trata do objetivo maior de todos nós. É isso que ele trata. A doutrina espírita, a falar sobre o processo evolutivo dos espíritos, vai nos explicar que cada um de nós se encontra num determinado grau nessa grande escala de evolução. E amar os inimigos, fazer o bem ao que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e caluniam, é uma meta a ser atingida. Mas não necessariamente nesta existência.
é uma meta do Espírito para ser atingida. Mas por que é isso? Por quê? Porque é desta forma, porque o objetivo de Jesus na encarnação dele veio para ajudar a que nós nos libertássemos das nossas próprias imperfeições. Ele veio fazer um convite de renovação espiritual. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Então não é destas questões material, do mundo material, onde os valores são posse, poder, prazer, prestígio. Não é nada disso. O reino dele é o reino de Deus que está dentro de nós. Meu reino não é deste mundo. Então é um preparo espiritual de cada um de nós. É um processo de enriquecimento espiritual. E nesse enriquecimento espiritual, nós vamos deixando as nossas imperfeições, que são aquilo que corresponde à nossa escravidão. As nossas imperfeições é que geram a nossa escravidão, que geram os nossos problemas, que geram as nossas aflições. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, tem item que é causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, mas todas elas dizem respeito ao comportamento nosso. Então são as nossas imperfeições que geram os nossos sofrimentos. Se nós temos contendas dentro do lar, é porque estas contendas, estas discussões, esses ódios que se formam é por conta das nossas imperfeições. Pelo fato de nós não aceitarmos alguma situação, de sermos ciumentos em relação a alguém. Se uma mãe é ciumenta em relação ao filho, diz: olha, eu quero tudo de bom para o meu filho. Diz: olha, eu eduquei, dei o de melhor para ele, fiz papinha, ou até hoje eu levo um prato servido para ele. Não é qualquer mulher que vai levar o meu filho de casa. Não é assim? Ela quer o melhor para o filho. Não é qualquer sirigaita que vai chegar aí e vai arrebanhar o meu douradinho, não. Então ela vai cuidar para que essas aves de rapina não venham, raptar o filho dela. Mas se de repente ele começa a namorar com alguém, a mãe põe o olho assim: eu não gostei dessa daí, essa aí não é boa para o meu filho. Mas ela não fala nada. Leva um tempo, ele briga, graças a Deus as minhas preces foram ouvidas. Mas ele vai namorar uma segunda, e a segunda parece ser pior que a primeira. A mãe vai à loucura: meu Deus, mas que dedo podre que ele tem. Diz: olha, a segunda é pior que a primeira, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí ela vai se desgastando com aquela pessoa, ele por outro lado, ele vai se aproximando cada vez mais, apertando os laços, a mãe vai à loucura. Aí, como ele não consegue, segundo ela, abrir os seus olhos, ela vai tentar abrir, ela vai dizer: meu filho, olha bem, olha, a mãe conhece, a mãe tem experiência de vida, essa aí não vale nada. Cuida, ela vai te deixar na mão, e fala, e o filho vai achar aquilo perseguição da mãe. Não é assim: a mãe está perseguindo, não é, ela está obsidiada, a mãe. Vou fazer oração para ela, levar o nome dela lá na Cefac, no trabalho espiritual, porque ela deve estar obsidiada. Mas e aí ele não dá bola para isso, e quanto mais a mãe reza, mais eles se aproximam. Se ele chega a noivado, ele vai à loucura daí, ela sofre, porque é um ciúme de não largar o filhinho para uma outra pessoa que ele escolheu, porque ele tem individualidade. Vejam, quem é que faz o sofrimento? Não é a sirigaita que está chegando ali, não é. São as nossas emoções sem controle, e que a gente quer definir o que é melhor para a vida dos outros, quer ser tutor eterno da vida de alguém, escolher quem essa pessoa vai ficar ou não vai ficar, o que vai fazer da vida, e a gente acaba sofrendo, e a gente vai dizer: meu Deus, o que eu fiz na outra vida? Não foi nada na outra vida, foi agora. É porque é um ciúme descontrolado, é uma supervigilância que não tem sentido, é aquela tentativa de decidir pela vida do outro que não nos cabe, e aí nós sofremos. As imperfeições causam sofrimento. O que Jesus faz aqui? Ele faz um convite para nós.
é um convite, a gente vai procurar entender por quê. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos, da questão 101 em diante, Kardec faz um estudo sobre a escala espírita, ou a escala dos espíritos dentro do processo evolutivo. Então Kardec vai dizer que há 3 classes de espíritos, 3 ordens de espíritos, né? A terceira, a segunda e a primeira, que são grupos. Dentro dessas ordens tem classes menores, tem uma subdivisão dentro de cada uma dessas ordens. Mas a terceira ordem de espíritos, ele chama de espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? São aqueles aonde a matéria, ela tem maior valor do que o espírito. Para os espíritos imperfeitos, pelo fato de estarmos encarnados, eles, pela sua visão, dão a entender que a única existência que existe é essa. Os únicos valores que devem ser preservados é aqui nessa existência. Eles têm pouca condição de desenvolver o seu intelecto para abranger a existência do mundo espiritual e os valores que cercam esta realidade. De entender que nós somos espíritos imortais e, portanto, nós vamos levar aquilo que nós cultivarmos como nossa personalidade. O corpo vai desaparecer, o que vai restar? O espírito e a sua personalidade. Porém, os espíritos imperfeitos têm dificuldades de entender isso. Para eles, o mal sobrepuja o bem. As pessoas são gananciosas, as pessoas são invejosas, as pessoas são inseguras, são medrosas. Então, o mal sobrepuja o bem, porque pelo fato das pessoas quererem tudo para elas, do egoísmo. Então, estas são as características dos espíritos imperfeitos, materiais, menos espirituais. O mal sobrepuja ao bem, característica ainda do nosso mundo de provas e expiação. A gente está saindo desse período, mas ainda o mal sobrepuja ao bem. Maior volume de notícias que a gente tem sempre são notícias bastante ruins ainda do que a gente ouve. Olha, tem coisas que parece que a gente está enxugando gelo. As pessoas fazem determinadas barbaridades, tem todo um processo judicial para a condenação do ato daquelas criaturas, porém outras continuam fazendo, mesmo mostrando que essas vão presas, são recolhidas, perdem os seus bens, mas não adianta, outros vão aparecer, vão fazer também, vão tentar achar uma maneira que não sejam pegos como os outros foram, mas continuando a fazer o mal, desviar importâncias, valores, bens, as pessoas morrerem pelo descaso em muitas das situações, pensam só em si, não nos outros. Então, isso é um mundo onde o mal sobrepuja o bem, espíritos imperfeitos. Agora, os bons espíritos da segunda ordem, o bem já é maior que o mal. Os espíritos já pensam no bem de todos, não há mais orgulhos, vaidades, ciúmes entre os bons espíritos. O espírito sobrepuja a matéria também em termos de valores. Ele sabe da importância dessa existência, mas ele valoriza aquilo que faz em razão da sua natureza espiritual. Então esses são os bons espíritos. Tem bons espíritos encarnados aqui na Terra? Claro que tem. A gente observa por esses sinais que há pessoas que são assim, que têm valores muito altruístas, positivos, agem desta forma. E a primeira ordem ele chama de espíritos puros, aqueles que alcançaram um grau tão grande nessa escala evolutiva de sabedoria, de importância da espiritualidade, e que eles não precisam mais encarnar como nós. Não há necessidade deles encarnar, porque eles não passam mais por provas e nem por expiações, os espíritos puros. Então vejam, nessa escala evolutiva, cada um de nós vai se encontrar numa determinada ordem dessas. E vejam, estas ordens, elas dizem respeito a valores internos, a tesouros do Espírito, que ele constrói, que ele forma, que ele deixa com que o tempo vá brotar
a semente que Deus colocou em cada um de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos essa semente que, através do nosso trabalho, ela vai com o tempo dando frutos. Isso é uma escala, ela vai devagar esse processo. Então nós vamos descortinando cada vez mais outros horizontes dessa natureza e nos melhorando, nos qualificando, nos tornando cada vez melhores. Então, quando a gente vê uma mensagem dessa de Jesus, de nós fazermos o bem para os que nos odeiam, orar pelo que nos perseguem e caluniam, perdoar as pessoas, na realidade isso é um convite para nós, não é um mandamento. Deus não manda que a gente ore por aqueles que nos perseguem e caluniam, que a gente faça o bem para quem nos odeiam. Ele não é um mandamento, uma ordem, é um convite, porque Ele sabe que se nós fizermos isso, nós estamos melhorando a nossa condição espiritual e ficando então defeso das imperfeições e minimizando os nossos sofrimentos. Vejam, é um convite, e este é um norte para a gente aos poucos atingindo. Não é para que a gente faça isso da noite para o dia, mas o fato de nós amarmos uns aos outros envolve também amar aquele que nos prejudica, aquele que nos calunia, aquele que nos fere, os que são os nossos inimigos. Amar o próximo é amar a todos, não é assim? Quando ele diz, olha, apenas aquele está exemplificando Cristo. Toda a lei dos profetas pode ser resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é qualquer um. O próximo é aquele que me odeia, o próximo é aquele que é meu adversário, o próximo é aquele que me calunia. Se eu aprender a amar, mesmo nestas condições, vejam, eu estou livre das minhas imperfeições e vou sofrer menos. Se alguém é um inimigo, que acha que essa pessoa realmente é inimiga minha, e eu orar por ele, perdoar essa pessoa, vejam, é nós que estamos nos libertando. O ódio nos faz escravo, não é? Na obra de Raul Teixeira, Justiça e Amor, tem uma passagem interessante que ele explica como é que alguém pode estar vinculado em afinidades com outros se entre eles se estabelece um liame de ódio. Como é que isso se dá? Ele diz assim, diz Camilo nessa obra: quando alguém odeia uma outra pessoa, o que acontece? Uma parte de nós, de um fluido nosso, vai em direção à pessoa que a gente odeia, porque a gente vai dizer alguma coisa para aquela pessoa em algum momento, vai proferir algum comentário desabonatório para aquela pessoa, vai fazer alguma coisa que vai deixá-la magoada. Por quê? Porque há ódio. Eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ver ela bem, não é? Então vai partir de mim um fluido em direção àquela pessoa. Se a pessoa aceita a provocação, ela acolhe o fluido que é do agressor, e ela vai tentar revidar com o tempo. Não é assim, a gente? Não, espera jacaré, que a tua lagoa vai secar, né? A vingança é um prato que se come frio, e aí a gente vai estudando para dar o troco. Quando a gente dá o troco, o que acontece? Sai de nós um fluido nosso e vai em direção àquela pessoa ocupar o espaço que ficou faltando pelo fluido que ela lançou para nós. Com isso nós estamos nos vinculando um ao outro magneticamente. A gente acha que está se distanciando da pessoa que a gente odeia, nós estamos nos aproximando, gerando uma afinidade entre nós, e esses espíritos eles vão acabar se encontrando outras e tantas vezes até que desfaçam aquela animosidade. É por isso que disse Jesus, então, amai os vossos inimigos. É mais simples do que tentar arrumar depois que virou uma bagunça.
procura amar o teu inimigo. Mas o que é amar inimigo? Eu tenho que convidar ele para assistir o Nosso Lar 2, inimigos. Olha, comprei um ingresso para ti, vamos assistir o Nosso Lar 2 juntos. Eu comprei um combo daquelas batatas grandes, de pipoca. Não, é isso fazer com o inimigo? Não, não é isso. Amar o inimigo é não querer o mal daquela pessoa, é não fazer nada para prejudicar aquela pessoa. Porque se há um certo grau de animosidade entre nós, que eu não vou com a cara dela, talvez ele não vá comigo, não há simpatia, e por não haver simpatia, os nossos fluidos não casam. E aí é claro que eu não posso andar de braço com aquela pessoa, porque daí vai ser falsidade. É falso isso, não é verdadeiro. Então, o amar os inimigos é não querer o mal daquela pessoa. Amar os inimigos é desejar tudo de bom para ela, para a família dela, porque às vezes o que a gente acaba, sem se dar conta, terceirizando a vingança para Deus. A gente vai dizer assim: fulano errou comigo, a gente vai dizer: Deus está vendo, espera que vai chegar a tua hora, eu vou ficar de camarote assistindo, Deus vai te punir, porque esse mal não vai ficar impune, mal nenhum do universo fica impune. O que a gente está fazendo? Terceirizando a nossa vingança a Deus, como se Deus fosse vingativo. Deus, como um pai, quer que a gente se entenda, porque quem sabe parte desta situação não deve a um comportamento meu. Dificilmente alguma situação grave de um adversário não tenha como base algo que a gente tenha feito, que a gente tenha se descuidado. Será que eu sou isento completo de responsabilidade com relação a isso? A gente tem que fazer esse exercício. E mesmo que nós formos isentos, a gente não tem que terceirizar essa vingança, porque Deus evidentemente não vai fazer esse papel. Não vai fazer. Mas a gente no fundo às vezes quer, né? Deus está vendo. Se não for nesta vida, vai ser na outra. Mas eu vou ver isso acontecer. Aí eu vou bater pau. Nada escapa de Deus. Veja só, a gente está preso a esta pessoa, porque nós estamos presos a um vício nosso, né? Fazer o mal, de vaidade, de orgulho nosso. Então a gente está preso. Quem sofre somos nós. Então, amar os inimigos é isso, é não querer o mal, é pensar no bem para aquela pessoa, para os familiares dessas pessoas. Porque é interessante, a gente percebe que até aquelas pessoas que a gente considera nossos adversários, que nós não gostamos, vocês já perceberam que elas têm um grupo de pessoas que lhes são simpáticas? Não é? Elas não têm um grupo de pessoas que são amigas, amigos. Os familiares não gostam dela, os filhos não gostam dela, as pessoas próximas, ela não tem amizade, tem. Mas por que eu continuo odiando? Será que ela não tem nenhum valor para mim? Veja, é porque nós temos esse viés de daí só olhar aquilo que nos prejudicou e não ver a pessoa como um todo. E tem mais, o tempo vai passando e a gente não dá a essa pessoa a chance dela se melhorar, achando que ela vai ser sempre daquele jeito. Quando a gente fala em Judas, que imagem vem à mente de vocês? Uma pessoa traidora, não é? Tanto que a gente pode dizer para alguém, já fulano foi o Judas, traidor. Então fala no nome Judas ainda hoje, 2000 anos depois, para nós o Judas está ainda impregnado aquela imagem de traidor. Como é que será que está Judas espiritualmente hoje?
tem uma passagem da obra de Humberto de Campos que mostra que ele, o Espírito que encarnou como Judas, já está num outro mundo espiritual melhor e veio à Terra numa determinada ocasião para fazer uma visita na Terra. E ele, Humberto de Campos, viu, identificou ele no alto de uma colina, chegou perto e ele estava chorando. E aí ele começou a fazer uma entrevista, ele, Humberto de Campos, ele disse que chorava porque as pessoas ainda ouviam nessa situação. Ele não estava mais assim, mas ele lamentava que as pessoas ainda ficassem presas a este fato que ocorrera há 2000 anos numa equipe que fizeram a equipe de avaliação do movimento ao qual Jesus deveria seguir, segundo ele. Mas ele já transcendeu a isso, não é mais aquela pessoa, aquele espírito. Então as pessoas também com as quais nós não nos damos muito bem, a gente tem que dar a elas o direito de se modificarem, de serem melhores, de serem plenas, porque o processo é evolutivo para todos. E quando a gente ama esta pessoa, ou seja, não quer o mal, quer o bem dela, da família dela, nós estamos nos libertando de qualquer peso em nós. Quando a gente ora pelos que nos caluniam, quando a gente faz o bem ao que nos odeiam. Não teve uma ocasião em que o Chico Xavier chegou em casa, ele tinha um cachorrinho que estava muito doente. E quando o Chico chegava muito tarde em casa, ele ainda tinha que cuidar desse animal, limpar as feridas dele, trocar a água, trocar ali da medicação desse animalzinho. Estava velhinho, estava cheio de problemas. Então a vizinha sabia dessa situação. O Chico chegava tarde das atividades no centro, 2 horas, 3 horas da manhã. Ela via a luz acesa da casa dele por um bom tempo ainda, só para depois ele dormir. No outro dia ele tinha que acordar cedo para ir trabalhar. E essa vizinha, conversando com o Chico, soube que era por causa do bichinho que estava muito doente, que o Chico gastava um bom período ainda daquele final de noite para cuidar e tratar do animal antes que ele pudesse dormir. Esta vizinha, preocupada com que o Chico viesse a dormir um pouquinho mais, ela quis fazer uma bondade para ele, ser boa para ele. O que ela fez? Ela um dia deu um pedaço de carne com veneno para o cachorro. O cachorro se alimentou, morreu, e aí disse: bom, agora o Chico vai poder dormir mais. Coitadinho, tinha que estar cuidando desse animalzinho doente, já estava quase terminando a vida dele. Eu vou só pensar. E deu lá uma carne com veneno. Ele morreu. Passou um tempo, o Chico ficou sabendo pela vizinhança que a fulana que tinha feito isso, que o bichinho não morreu de doença. Chico achou que era por causa da doença dele, pegou e morreu. Não, Chico descobriu. Quando o Chico descobriu isso, ele ficou tão chateado, mas tão chateado. É claro que ele não parou de conversar com a mulher do lado, não virava a cara para ela, não fazia nada disso, mas ele ficou muito magoado. Ela não poderia ter feito isso com o meu animal, foi interferir na minha relação com ele, mas como não podia, ele ficou magoado com isso. Chegou uma noite, Emmanuel disse para ele o seguinte: olha, Chico, eu observo que em torno do teu coração tem uma mancha escura por conta de uma mágoa, e esta mágoa está dificultando o intercâmbio com o mundo espiritual, porque precisa de um canal mais fluido, sem essa barreira vibratória densa. Isso aí é por uma mágoa. Que mágoa é essa? Aí o Chico disse para eles: olha, é isso, que a vizinha lá e tal deu um alimento com veneno para o meu cachorro, ele morreu e tal, por magoado. E o Chico e o Emmanuel diz assim: mas acontece, para tu continuar o teu trabalho, tu precisa desfazer essa mágoa. E como é que eu vou fazer? Aí o Emmanuel diz assim: não foi Jesus que disse: fazei o bem àqueles que te fazem mal? Pois então, vai lá e faz um bem para ela. E ele ficou: meu Deus do céu, ela que me fez um mal, eu ainda tenho que fazer um bem para ela. Mas foi Jesus que deu essa instrução, diz Emmanuel. Aí o Chico ficou pensando, e acabou descobrindo que essa senhora, ela estava com a máquina de costura dela estragada, e ela precisava de uma máquina nova para continuar as tarefas dela. O que o Chico fez então? Foi lá, comprou uma máquina de costura nova,
naquela época fez um consórcio, 50 prestações para pagar a máquina, com o salário que ele tinha, foi lá e deu a máquina para ela de presente. Quando ela abriu e viu o presente, ela abraçou ele com tanto carinho, com tanto amor, que aquele carinho dela envolveu o Chico e acabou dissolvendo aquela nuvem enegrecida que ele tinha no coração. Fazer o bem àqueles que vos odeiam, aquele que te faz mal. Se a gente puder fazer o bem, façamos. É o melhor remédio que tem para isso. De repente alguém, um familiar dessa pessoa que a gente odeia, que está esperando um sangue no hospital, e a gente vê a notícia porque o filho coloca lá no Instagram, diz: olha, o meu pai está hospitalizado, está precisando de sangue O negativo. E ele diz assim: poxa, eu sou O negativo. O que é? É a natureza, é Deus dizendo: vai lá, aproveita a chance, faz o bem para aquele que quis o teu mal no passado. Imagina se a gente tem a condição de emocionalmente ir lá e levar, fazer a doação de sangue e ajudar aquela pessoa. Quando ela souber, diz: olha, o Velocino esteve aqui e fez a doação de sangue, a pessoa vai ficar com vontade de se esconder de vergonha por querer mal o outro. A gente desfaz esta mágoa dos dois lados, a malquerença dos dois lados, porque o amor é capaz de curar todas as nossas chagas, todas as nossas úlceras. O amor é capaz de transformar a estrutura do nosso ser. Então é esse o chamamento que Jesus dá a todos nós, que nós aprendamos a amar nesta dimensão. É difícil a gente fazer isso, porque talvez nós não estejamos ainda tão habituados a exercitar o amor no nosso dia a dia. Vejam, nenhum de nós nasceu sabendo andar, correr, ler, escrever. Nós fomos criando essas habilidades ao longo dessa existência, não foi? A gente treinou isso. Nós treinamos caminhar, nós treinamos ler, escrever, entender. A gente foi treinando isso. Tantas habilidades que a gente tem hoje é treino. Amar é um treino. Ninguém chega a amar o adversário, a fazer o bem àquele que nos odeia, nem a orar pelo que nos persegue e calunia, se a gente não treinar. Porque o amor, ele vai aumentando na medida em que nós vamos treinando. A capacidade de amar vai aumentando. E a gente precisa olhar sobre isso. Na vida não é só sobre ter mais cultura, cada vez mais, amealhar mais valores. Não, nós temos que treinar o nosso espírito também, e através do amor, essa essência do amor que nos faz cada vez mais ricos. E a gente tem que treinar em casa o amor. Eu nunca vou chegar a amar um adversário, a querer o bem de um adversário, se em casa eu não começar a ter também exercícios de amor. Do esposo chegar para a esposa: não, deixa que eu vou cuidar das roupas hoje, essa semana, eu vou lavar a louça. Da esposa também ajudar o esposo naquilo que precisa. Não, deixa eu te ajudar nisso, naquilo que tu faz. Não, deixa eu levar o carro no mecânico que tu está ocupado aí, só me diz o que é para fazer, o que eu tenho que dizer lá, o que eu tenho que observar. Eu também tenho que aprender isso. E um aprende com o outro. Então a gente tem que olhar o outro, identificar no outro também as necessidades do outro, aquilo que a gente possa colaborar para minimizar aquilo que está pesado para alguém. E a gente vai exercitando este amor, e a gente vai perceber que isso é um convite de Jesus para nós nos sentirmos melhor, sempre melhor. A Joana de Ângeles, ela usa essa expressão, que o amor é capaz de fazer mudanças na estrutura do ser. O amor, ele contagia, ele encanta, ele desarma as pessoas. Tanto que quando se a gente está no trânsito e alguém faz uma bobagem, e a pessoa que a gente quase bateu nele por conta de uma bobagem que a gente fez,
a gente espera que o outro venha xingar a nós, não é? Se a gente faz alguma coisa, o outro estava certo, eu estou até esperando que ele vai me xingar. Quando ele olha para nós, dá um sorriso, diz, não foi nada, desarma a gente. Às vezes a pessoa está esperando até para ir brigar já, diz, eu fiz errado, mas ele vai vir com tudo por cima de mim, eu não vou baixar a cabeça. Se a pessoa chega e diz assim, não foi nada, segue a tua viagem, está tudo bem, desarma a gente. Uma vez um militar, então ele tinha essa postura assim enérgica, certo, errado. Uma vez ele estava pela Avenida Praia de Belas, ele e a esposa, ele um militar reformado, ele e a esposa, e um rapaz saiu, ele estava indo em direção ao centro, saiu de um prédio que tinha uma grade na beira da calçada e depois logo a calçada e a rua. Ele saiu do prédio com um fone de ouvido, ouvindo uma música, certamente vinha alta, e ele estava ligado naquela música. Fechou o portão do prédio e avançou na pista. Nem deu uma olhada para os lados se vinha carro ou não vinha carro. E vinha esse militar com a esposa. Quando ele atravessou, o militar teve que frear o carro, assustado. O carro foi deslizando as rodas. O rapaz aí ouviu o barulho estridente da frenagem, olhou para o carro e se assustou. Ele travou o rapaz. E o carro veio, freando, encostou nele, mas foi muito leve, ele não caiu. Deu um susto nele e um susto grande nesse militar aí. Bom, esse homem, depois que o carro parou, ele viu que o menino não tinha caído, não tinha atropelado ele bravo, porque o sangue tinha subido já, ele abriu a janela e começou a xingar o rapaz. Seu louco, maluco da cabeça, seu timado, vai estragar minha vida ainda, desgraçado. Falou horrores pro menino. O menino tirou, disse que os fones de ouvido, tirou os dois, olhou para ele assim, ô tiozão, desculpa, beijo, botou os fones e foi de novo. Diz que a mulher dele lá dava risada. Vai embora, 1-0 para ele ganhou de ti. E ele ficou furioso, bufando de bravo. Mas passou um tempo isso. Aí, uma ocasião, eles estão num shopping. E aí ele está manobrando o carro lá no shopping, num daqueles cruzamentos, ele não se deu conta que a preferência era do outro. E ele avançou. E o outro carro foi e freou, quase bateu. O homem, que estava certo, baixou o vidro e começou a xingar ele. Olha, onde é que está a cabeça? Diz que esse menino baixou o vidro assim, ô amigão, desculpa. Tirou um beijo para ele e foi embora. A mulher disse, opa, tu melhorou, olha só. Veja, o amor do primeiro contagiou ele. E ele também, com o tempo, foi refletindo que havia muito mais perigo. Era nocivo para ele, em termos de saúde, carregar qualquer raiva dentro de si, gerar esse tipo de sentimento no outro. Tinha que quebrar através da compreensão, do pedido de perdão, da indulgência que tem no coração dos outros para com nossos erros, assim como nós para com os erros alheios. É por isso que Joana disse que o amor é capaz de fazer transformações no ser. Para a gente encerrar, eu lembro também de uma história que Joana nos traz na introdução da obra Amor Imbatível ao Amor. Ela conta que era por volta do século IV depois de Cristo, em que aquela época, boa parte dos conhecimentos cristãos, dos valores que os cristãos foram passando para os governantes de Roma, para tantos outros lugares, que aquela ideia de uma certa fraternidade que começava a ter algum sentido para os homens naquela época, fez com que eles fechassem, os romanos fechassem as escolas de gladiadores. Portanto, que mostraram os cristãos do valor do bem, do amor uns com os outros, do respeito ao próximo. Eles se imolavam, iam para as arenas serem imolados na cruz, mortos por animais, por leões, ou então vitimados pelas chamas, e mostravam devotamento ao ensinamento do Cristo, de um amor verdadeiro, de inclusive entenderem o equívoco daquele que era o patrono da sua morte física, mas nunca espiritual. Pois este ensinamento dos cristãos ao longo do tempo fez com que os romanos decidissem fechar as escolas de gladiadores. Entretanto,
teve um fato histórico muito importante, em que os godos tentaram invadir Roma, a capital do Império Romano, e o general Atilício romano conseguiu reunir as suas forças, seu exército, e expulsou os godos nesta situação. Foi algo, um feito marcante para os romanos. Então o imperador daquela época resolveu fazer uma homenagem a este general e aproveitou festividades então no circo romano, no grande Coliseu, que naquela ocasião cabia em torno de 40 mil pessoas. Era como se fosse um estádio para 40 mil pessoas. E excepcionalmente, para valorizar os feitos do general Atilício, eles resolveram treinar alguns gladiadores, embora as escolas tivessem sido fechadas, para darem espetáculos nesses eventos. Quando a primeira dupla de gladiadores entrou na arena para se engalfinharem, um tirar a vida do outro, diz que um homem incógnito na história, não se sabe o nome dele, entrou na arena e pediu que estes homens não se matassem, não se agredissem, que as escolas de gladiadores tinham sido fechadas, que por mais sagrado que fosse para todos, que não desse vazão àquela selvageria, e ele ficou bradando para o bom senso das pessoas. Porém, a turba começou a xingar esse homem, pedindo para que ele saísse dali. Vieram os apupos, atiraram pedras, pediram para que matassem aquele homem, e ele foi morto por um dos gladiadores, para que aquela briga se desse. Porém, isso calou tão fundo nas pessoas, que esse ato de amor de uma pessoa incógnita foi efetivo para fechar dali para frente todas as escolas de gladiadores. Diz Joana que dali para frente nenhuma outra disputa ou briga de gladiadores se deu na história por conta do amor de uma única pessoa. Só o amor é capaz de mudar as estruturas do nosso ser. Por isso o convite de Jesus, da gente esticar esse amor naquilo que é possível, de sentir verdadeiramente em nosso coração que não há ódio nenhum por um adversário, de nós querermos o bem ao adversário, fazermos o bem àqueles que nos odeiam, e que a gente tenha a grandiosidade de orar também por aqueles que nos perseguem e caluniam, porque estão muito perdidos e precisam de ajuda. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, uma boa noite a